Gravando. Para? Tá gravando? Tá. Então volta, pode deixar aí. Sabe? Bora. Vamos lá, vamos terminar? Parte 2, dando continuidade. Deixa aberto aí, tá bom? Pessoal, entendeu? Vocês entenderam agora um pouco do que é a tautologia? Então, essas informações que a gente vai passar para vocês, todas elas, é também como se fosse uma dica para evitar alguns erros. Entender a tautologia é entender muita coisa. Para a gente parar de achar que desenvolvimento... Eu lembro de minha aula, a primeira aula de desenvolvimento que eu tive, perguntavam, né, os professores o que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é tudo aquilo que você desenvolve a partir da ideia. Não é. É e não é, né? Tem outras coisas, outros elementos ali dentro. O desenvolvimento é perigoso. E é duplamente perigoso. Então a gente precisa tomar cuidado com esse perigo, porque é um perigo real, tá? Mas a gente vai conseguir entender. Mas vamos subir, né? Vamos subir um degrauzinho aí, já foi tautologia, a gente vai evitar tautologia, né? Vamos evitar. E aí vamos segundo princípio do desenvolvimento, né? Vou apagar aqui tudo isso, eu vou apagar tudo isso aqui, deixar só a tautologia e vamos apresentar um segundo princípio. Bem interessante também, muito interessante, veja só. Veja só. Bom, segundo princípio, pronto. Eita, que vontade de comer sushi. Mas essa hora não dá, né? Né, Beth? Sushi essa hora. 2. Qual é o segundo princípio? O truísmo, tá? Outro princípio importante. Para a gente entender o princípio do truísmo, eu vou precisar também colocar aqui, criar um período. Vamos criar mais um período aqui. O período 2. Vamos aqui para o verde. Período 2, aqui, ó. Pronto. Esse é o meu período. P1, meu P1 e o meu P2. Lindo? Tranquilo? O que é o truísmo? O que é o truísmo? O truísmo é como se fosse uma redundância também. É como se fosse uma redundância. Só que a redundância do truísmo é um pouco mais acentuada. Primeiro, o truísmo, primeira informação importante, é algo que você cria dentro de um mesmo período. Então ele não é entre período, ele não é um elemento que ocorre entre um período e outro, como é o caso da tautologia. Ele é um momento que acontece dentro do mesmo período, intra-período. Ou seja, se você, em 2 períodos, você tem 2 tautologias, é porque uma aconteceu no primeiro período e a segunda aconteceu no segundo período. Tá? Primeiro período houve uma, segundo período houve outra. Mas o que é a tautologia em si? A tautologia é uma verdade, evidente. Muitas vezes, isso é muito importante, viu, turma? Isso aqui é muito importante, é uma verdade evidente. Lembre que essa verdade, esse truísmo só pode acontecer intra-período. Não pode acontecer no processo de transição, como a redundância da tautologia. É uma verdade evidente e a gente precisa tomar cuidado com esse princípio, porque tem coisa que é desnecessária, meu irmão. Tem coisa que você não precisa. Você não precisa dizer, por exemplo, no momento tão grave como o atual, essa pandemia mundial,
Se é pandemia, é mundial. A África é um dos continentes mais pobres do mundo. É evidente. Essas informações evidentes, elas tiram de você o teor persuasivo. Quanto mais evidente for a informação, o ser humano que é imortal, essas informações evidentes, dá ao teu texto uma falha, que o corretor pode perceber essa falha e tirar alguns pontos de tua redação. Então, por favor, vamos tomar cuidado nesse processo da construção do texto, desenvolvimento, principalmente esse, o princípio da tautologia, o princípio do truísmo, essas verdades evidentes que a gente traz para o texto. Entenderam o truísmo? Então eu estou aqui, corrigindo seu texto, mas estou atento a tudo do teu texto. Um próximo princípio, vamos fechar no terceiro princípio, o quarto princípio, se der eu já faço todos eles hoje, tá bom? Vamos lá. Um próximo princípio, vamos apagar, então, entendeu? Printou, tá? Um próximo princípio importante, truísmo é uma verdade evidente. Cuidado com os truísmos. Pesquise, vamos estudar tudo. Bom? Um próximo princípio, o 3, o princípio da relevância. O princípio da relevância. E aí eu quero que você entenda, veja, imagine, vamos pensar aqui, vamos fazer um gráfico. Eu tenho meu primeiro período, não é isso? E esse primeiro período, ele tem uma ideia. A ideia 1, que está na introdução, e agora ela se encontra dentro do desenvolvimento. Tá? E aí a gente migra em direção ao segundo período, é isso? E essa ideia evolui, essa ideia cresce um pouquinho, mas o embrião, a sementezinha da ideia que estava lá na introdução permanece. Tá? E eu vou aqui em direção ao meu terceiro período, P3, e o embriãozinho continua lá, ó. O período ampliou, depois ampliou novamente. Olha o período aí, olha a ideia se desenvolvendo. É isso? E a gente chegou no quarto período, P4. A ideia continua lá, embrionária, e o período, ó, cresceu mais ainda. Olha aí, olha aí. E aí cresceu. Tranquilo? O que é o princípio da relevância? Eu não quero que vocês pensem que redação acontece, a resposta é simples, muito simples. A informação, o que é relevância? É o princípio que traz uma informação relevante. Não, não é isso. A relevância não é isso. O princípio do desenvolvimento da relevância diz que, está lá no seu conceito oficial, diz que tua ideia, ela precisa do início do teu desenvolvimento, o início, até o fim do teu desenvolvimento. Você não pode, no princípio do princípio da relevância, sair dentro desse mesmo assunto. Então é preciso entender que a ideia final, aqui, ó, aqui, o meu P4, ele precisa estar intimamente ligado, relacionado ao meu período 3, que deverá estar conectado diretamente ao meu P2. E, por fim, conectado ao meu P1. Então, o princípio da relevância defende que eu preciso entregar o meu desenvolvimento 1 e o meu desenvolvimento 2 dentro da mesma ideia. Veja, acontece muita frequência isso, cara. Toda vez que eu corrijo um texto, tem esse probleminha. Tem aluno, e aí seria uma falha de relevância. Tem aluno
Preste atenção aqui. Tem aluno que começa o desenvolvimento aqui, bonitinho, apresentou sua síntese. Depois deu uma avançada, veio para cá, pá, ampliou sua síntese, tudo bem, tranquilo? Mas de repente, não sei porquê, ele vem aqui e apresenta essa palavra aqui, ó, além disso, vírgula e continua. Olha, quando o aluno, dentro do mesmo desenvolvimento, apresenta essa conjunção, além disso, ele está rompendo com o princípio da relevância. Por quê? A partir do momento que eu vou trazer uma outra informação, aquele princípio da relevância, que é o começo, meio e fim da ideia, aquela relação lógica da ideia, eu preciso ter em mente essa ideia, mas que o fim dessa ideia tenha sentido com o início. Nem precisa dessa relação direta. Quando você traz essa partícula aqui, ó, essa partícula aqui, você rompe. Ruptura. É uma ruptura. Ruptura de quê? Do princípio da relevância, porque você agora não vai dar seguimento à ideia que você começou. Você vai terminar, vai finalizar seu último período em outro viés, em outra direção. Você muda a direção. E aí, quando você analisa o texto, você tem dentro do desenvolvimento duas ideias. E o pior, uma ideia que você nem lançou. Porque normalmente a apresentação do além disso não tem nada a ver com a ideia que a gente lançou lá em cima. Então tome, na introdução, tomem cuidado com o princípio da relevância. Veja, pergunte assim, essa ideia que eu lancei lá na introdução tem alguma relação com esse último período do desenvolvimento? Porque se estiver ligado, isso aqui, tudo isso aqui, né, meus amores? Não perdeu o foco não, isso aqui é o desenvolvimento. Isso aqui é o meu desenvolvimento. Não perde o foco. Então, cuidado com o princípio da relevância. Ele é importante, tanto para o D1 quanto para o D2. Tá? Tranquilo? Vamos avançar? Tá? Depois eu mando o slide para vocês de tudo isso. Tira um print. Agora, o mais importante que printar é ouvir o que eu estou explicando. Tá bom? Avançando. Vamos lá, vou apagar. Já printou? Printou. Já deu tempo. O princípio 4. Vamos trabalhar esses princípios. Princípio 4. O princípio 4 é um princípio bem simples, bem tranquilo. É o princípio da 4. O princípio da não contradição. O princípio da não contradição. E aí, turma, veja, se você tem o desenvolvimento 1 ligado ao desenvolvimento 2 por meio de uma adversidade, desenvolvimento 2, ligado com uma adversidade, sem problema. Sem problema, perfeito. Agora, é muito perigoso, dentro do desenvolvimento, dentro de um desenvolvimento, é perigoso, é muito perigoso, perigo, você cometer contradições dentro do desenvolvimento, entre os períodos. Você começar dizendo algo específico no seu primeiro período, mas quando você finaliza a sua ideia lá no quarto período do desenvolvimento, você olha para o primeiro período e diz, opa, peraí, houve uma contradiçãozinha aqui. Essa contradição, ela vai ser penalizada. Na realidade, ela não, você será penalizado por esse deslize. Cuidado com esse princípio.
Não pode. No máximo aqui você pode trazer uma observação dialética. Então você pode apresentar dentro do desenvolvimento, sabe? Um posicionamento contrário a respeito de determinada ideia. Então você está ali falando sobre a importância de Getúlio Vargas para o Brasil, mas, olha como é louco, né? Getúlio Vargas foi o maior presidente do Brasil, mas na década de 40 entregou Olga Benário aos nazistas. Quando você traz uma observação pequenininha dentro do desenvolvimento, é até valorizado o teu texto, porque você está mostrando ao corretor ou ao ouvinte, né, quem está ouvindo o teu texto, se for escrito, se for falar, que você conhece os dois lados da moeda. Tá? Então, o princípio da contradição não é o fato de você trazer uma observação contrária, é você dizer X e discordar de X. Você dizer, por exemplo, que no primeiro período, que o século XXI é o século que deu à mulher status de uma independência que outros séculos não deu, nem na Grécia Antiga, ponto. Mas ela não tem nenhum tipo de liberdade. Como assim? Como é que ela tem essa liberdade toda que foi dada, mas ela não tem liberdade? Então esse princípio da contradição é um dos mais simples, mas ainda muita gente comete esse deslize. Vamos evitar, né? Vamos evitar porque errinho simples, a punição é maior, porque é mais visível. Quanto mais simples, mais visível. Tá bom? Então evita esse errinho. Próximo, não vou nem anotar nada aqui, porque eu acho que você entendeu. Aí vem o princípio. 5. O princípio da continuidade. O princípio da continuidade. E aí eu vou precisar desenhar um parágrafo. Eu vou ver aqui o tempo. Só um minutinho, alunos, só um minutinho. Opa, André, eu vi, a câmera ficou tortinha. Opa, peraí, assim. Pronto, já ficou legal. Desculpa aí, ficou um pouquinho tortinho, mas nós vamos fechar aqui. Eita, deixa eu olhar o tempo, pra gente não passar muito. Pronto, tem tempo. O princípio da continuidade. Aí eu preciso desenhar, como eu disse, um período aqui, bonitinho, pequeno, e mais um aqui, ó, pequenininho, você vai entender, tá? Então aqui o meu P1, lindo, meu P1 aqui, ó, e tem o meu P2, continuidade. Vê só, eu gosto muito de usar nas minhas aulas uma palavra chamada de gancho. Eu gosto dessa palavra, gancho. A palavra gancho. E aí, você precisa, vamos identificar o gancho aqui com um X, tá bom? Vamos identificar com um X, gancho. Sempre que você está na iminência de finalizar um período, ó, preste atenção aqui, viu? Você está na iminência de terminar, de você finalizar o seu período. Normalmente, o seu período vai deixar uma informação. Já no finalzinho vai deixar uma informação. Ou uma afirmação, enfim. Algum detalhe. É muito importante você lembrar que o seu P2 é uma continuidade desse gancho. Então você pega esse gancho e continua seu texto. O princípio da continuidade defende que você tenha a noção clara de que o desenvolvimento é como se fosse uma ação de subir degrau. Entende? Então o próximo período, o período 2, o P2, precisa gerar na cabeça do corretor que você continuou a ideia a partir do gancho que foi deixado por você no final do período. E aí vale para os outros períodos. Se você vier aqui e produzir mais um período, terceiro período, aqui no finalzinho do teu período,
2, será o gancho necessário para você utilizar esse gancho para avançar na sua ideia. Se você perceber, se você entender essa ideia de gancho, de pegar as coisas, os ganchos, vou pegar carona nesse gancho e avança. Vou pegar carona nesse gancho e avança. Teu texto ele vai estar todo alinhavado. E o princípio da continuidade realizado. Por favor, atenção na construção desse desenvolvimento. Tá? E por fim, para finalizar, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mande sugestões. Estou tentando melhorar. Ainda tenho algumas dúvidas de como fazer, qual a câmera comprar, qual celular adquirir, ou celular, eu ainda estou em dúvida se vai ser uma câmera ou um celular. A iluminação não foi boa, tá? Estou gravando aqui à noite, não tive tempo pela manhã e a iluminação não ficou boa, isso eu reconheço. Aqui embaixo ele apagou a luz, não sei se queimou, rapaz, tem queimado aqui. Então a iluminação não foi boa, ficou até um pouquinho mais escuro agora, né? Tá vendo aqui, ó? A luz assim, aqui fica uma sombra. E se eu puser, hoje eu não dei aula com o meu chapéuzinho, mas se eu puser, ó, ainda vai ficar mais escuro o rosto. Então eu vou corrigir essas questões de iluminação aos poucos, tá? Não fiz ainda um investimento pesado por medo, né? Vocês devem entender. A gente fica com medo de gastar nesse momento, mas aos poucos eu estou procurando a solução. Hoje chegou o quadro bonitinho, como ficou legal, e aos poucos eu vou entregar assim para vocês o melhor que eu puder. Por enquanto eu estou tentando melhorar o conteúdo, mas depois a gente traz outras tecnologias. E para finalizar, o último tipo de princípios de desenvolvimento, que é o princípio da progressão. O princípio da progressão é um princípio... O princípio da progressão é apenas o resultado de todos os outros princípios. Você precisa ter a noção, né, de que a partir da construção de todos os outros princípios, a tua ideia, ela foi sofrendo período a período um amadurecimento, né? Só que esse crescimento, veja que sua ideia progrediu, sua ideia avançou, normalmente ela é conquistada, esse progresso, né, dentro do teu desenvolvimento, por um negócio que eu acho a coisa mais linda do mundo. Acho mesmo, de verdade lindo. Sempre que a gente finaliza um período, o período seguinte precisa trazer uma informação nova. É claro que essa informação nova precisa ser relacionada com o gancho que eu deixei. Porque se não tiver nenhuma relação, você vai cometer um erro aqui, que é o princípio da relevância. E ninguém quer que você cometa esse deslize. Entenderam? Então aqui no princípio da progressão é sempre assim, minha ideia vai progredir a partir do momento que, à medida que o meu período for se desfazendo, eu preciso rapidamente pegar um gancho, recomeçar no segundo período, aquela ideia que estava se esvaindo, mas sobretudo, essa progressão só vai ocorrer se você ficar período a cada período trazendo informações novas. Porque se a informação for repetida, você vai entregar uma tautologia. Então, cuidado, informações novas toda hora. Sem contar também com os detalhes da competência 3, né? Que a gente vai falar em outra aula sobre os princípios da textualidade, os fatores de textualidade, que são tão importantes quanto esses princípios. Tá? Então, quero desejar aqui boa noite,
Bom final de semana. Quero pedir desculpa também, porque eu tive muitos embrólios essa semana, principalmente hoje. As redações serão corrigidas. Eu estou aqui na correria para fazer isso, correndo também para ajeitar a salinha de estudo aqui para vocês. Então, calma, vai ser corrigido todas as redações. Eu tenho poucas para corrigir. Amanhã cedo eu começo. E se Deus quiser, amanhã eu termino todas. Tem apenas umas 5 redações para corrigir. 5 não, 6. Tá? Lelis, eu vou corrigir a sua. Tá bom? Jéssica. Tem as meninas de Santa Cruz, Magalhães. Então, fique tranquila e tranquilas. Vinícius, a sua também amanhã eu entrego. Beijão, boa noite e obrigado por estarmos juntos de uma forma diferente, tá bom? Beijão, até terminar assim, ó, meu chapéu. Ai, que alegria. Beijão. Tchau, 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 tchau.